Pronto. É, como eu já tinha comentado, né, na aula de hoje, a gente iria eh, retomar os assuntos da programação ladder, né? Dessa vez, eh, conversando um pouco sobre, digamos que algumas ferramentas que eu não apresentei ainda, entre elas os contatos, né, acionados por transição ou baseados em transição de estado, né? E as bobinas set e reset, né? Que são bobinas, né, utilizadas para o acionamento também dos atuadores, certo? Somente que utilizam, né, um critério um pouco diferente do que a gente já está acostumado, mas as condições para o acionamento delas continuam sendo, digamos assim, continuam sendo fiéis, né, a essa abordagem baseada em equações booleanas, né? Bom, então comecemos por falar dos contatos baseados em transição, né? Transição de estado. Esses contatos, na verdade, é, representam o quê? São parecidos, né, com o modelo clássico, né, da norma, que são esses aqui, o normalmente aberto, né, certo? Só que ele tem uma letra P para indicar o seguinte, que somente quando ele receber na entrada uma transição de subida, então ele vai enviar um pulso de uma certa duração, um pulso, certo? Um pulso de uma certa duração, certo? E quando eu digo um pulso, significa o quê? Que é exatamente isso. Em um instante de tempo, ou melhor, perdão, em um determinado intervalo de tempo, ele me vai enviar um pulso com valor alto, ou seja, valor lógico um, certo? Pronto. E aqui é a mesma coisa, só que dessa vez somente vai enviar esse mesmo pulso quando ele detectar uma transição de descida, ou seja, de estado lógico alto para estado lógico baixo, né? Essa transição significa o que, em outras palavras? Significa que você não está acionando nada a depender do estado do contato. Você está acionando as coisas de acordo com a transição que existe nesse contato, né? Então, qual a diferença entre um contato normal, dos que a gente já viu, certo? Que esses são esses aqui, né? Certo? Desses contatos por transição. Pois simplesmente que aqui você trabalha com estados, né? Então, você aqui trabalha com estado alto, né? Certo? Ou você trabalha com estado baixo, né? Então, na verdade, os contatos por transição são só esses dois aqui, né? São transição de subida e transição de descida, né? É, se a gente falar disso aí em termos de tempo, né? Então, imaginemos hipoteticamente falando o seguinte diagrama ladder, né? Eu tenho aqui um contato P e eu vou ligar ele para uma bobina que eu vou chamar aqui S, né? Pronto. O que que acontece aqui, gente? Se eu faço Se eu permito a passagem de um pulso com um comportamento como o que eu estou comentando que tem que acontecer, uma transição de subida, né? Então, somente durante o momento da transição que eu vou efetivamente ver o quê? Uma resposta aqui na saída desse contato, né? Dando o quê? Um pulso. Um pulso, certo? Que se propaga no tempo, e esse mesmo pulso vai ter que chegar em algum momento aonde? Na bobina. Então a bobina ela vai ficar acionada também por um tempo, mas esse tempo é exatamente o tempo que dura aquele pulso, né? A questão é, esse pulso dura quanto? Bom, geralmente isso é muito curto, né? É na ordem dos milissegundos. Então, quando a gente fala na ordem dos milissegundos, isso talvez não seja muito, digamos assim, produtivo diante do que a gente já tem visto, né? Por quê? Porque a duração de uma bobina ligada durante uma milésima de segundo não vai fazer nenhuma diferença, né? Talvez não dá nem tempo de ligar um atuador, né? Real, né? Principalmente aqueles que estão associados a sistemas eletromecânicos, né? Que são um pouco mais lentos, né? Evidentemente. Então, nesse sentido, isso aqui, pues, aparentemente não teria nenhuma
nenhuma relevância. Mas a gente vai ver a utilidade disso mais para frente, né? Só que hoje eu quero somente explicar qual a base, digamos, qual é o princípio de funcionamento e a gente vai trabalhar alguns problemas, vamos trabalhar um problema hoje para implementar isso, né? Para implementar em algum momento, né? Esses contatos e essa bobina ou as bobinas set e reset que também vou falar daqui a pouco. Bom, então se a gente analisa isso ou melhor, se a gente visualiza, né, no domínio do tempo isso, então é como se a gente tivesse um diagrama de tempo, né? Vamos lá aqui, certo? Aqui está o tempo. Aqui teríamos a bobina S e vamos colocar aqui em vermelho o contato, né? Então, no momento em que acontece aquele pequeno pulso, que necessariamente significa o quê? Esse pulso é a saída do contato, né? Então, é como se aqui tivéssemos P, certo? E aqui, nesse momento, vamos ter uma entrada, né? Essa entrada, se a gente colocar aqui embaixo, vamos colocar ela aqui embaixo. Essa entrada vai ser mais ou menos da seguinte maneira, tipo algo assim. Está embaixo e no momento chegou e mudou para alto, certo? Então teve uma transição de subida. Nesse sentido, essa transição me forneceu na saída do contato de transição por subida um pulso. E esse pulso vai fazer com que a bobina, então, ela ligue exatamente nesse tempo. Pronto. Então a bobina somente vai ligar nesse tempo, certo? Se eu colocar aqui uma retenção, hipoteticamente falando, uma retenção aqui de QNDS, talvez esse diagrama de tempo já ficaria um pouco diferente. Por quê? Porque o pulso, por um momento, ele vai acionar esse, mas ao mesmo tempo vai acionar esse contato. Já que esse pulso tem uma curta duração, então esse vai ficar acionado, certo? E vai fazer o papel de quem? De P, né? Então, nesse sentido, se a gente fizer isso aqui no Codesys agora, a gente vai ver que isso realmente acontece, né? Então, simplesmente, o que foi que a gente, o que foi que aconteceu com esse contato de transição por subida, né? Na verdade, o que aconteceu foi que ele sozinho implementou o comportamento de um contato NA, né? Um contato NA é o que a gente faz, né? Pressiona o botão e solta, né? O tempo que a gente pressionou, ou durou com o dedo pressionando o botão, é o mesmo que esse pulso de curta duração, né? Então, basicamente, o contato por transição, ele tem esse papel, ele emula o comportamento, né, de um botão, certo? Que você pressiona e solta, né? Mesmo que você fique pressionando o botão, ele sempre vai obrigar a que esse sinal elétrico termine em algum momento. Ou seja, ele sempre vai impor um pulso na saída, nunca vai ter como ele ficar constante. Então, que fique bem claro, o contato baseado em transição, ele fornece na saída um pulso sempre positivo, óbvio, de valor lógico 1, cuja duração é sempre finita e definida, certo? E vai depender especificamente de quê? Da arquitetura, vai depender do fabricante, vai depender de muitas coisas, mas em essência esse é o comportamento de todo contato por transição de subida, né? Já o contato de transição por descida seria, digamos, nesse caso, seria a mesma coisa, só que dessa vez vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um outro degrau, vamos colocar ele por aqui. E aqui vamos colocar Q. Pronto. Aqui vai acontecer o quê? Ele vai responder a uma transição de descida, né? Então, nesse caso, ele vai estar em 1 e tem que passar para 0. Ou seja, o sinal que eu vou entregar aqui na entrada do contato, ele tem que inicialmente estar em 1. E na saída, eu sempre vou ter o quê? Um sinal positivo.
certo? De curta duração, certo? E ele também vai para onde? Para aqui, né? Então, se a gente fizer um diagrama de tempo para esse aí, a gente teria o quê? Teríamos o tempo aqui, teríamos aqui a saída aqui seria que, aqui seria a entrada, o sinal de entrada, né? Eu não botei aqui, mas aqui seria o sinal de entrada, aqui seria o sinal de entrada, né? E aqui teríamos o contato, a saída do contato N, né? Então, na entrada a gente teria que ter um sinal ao contrário, né? Que está em alto e passa para baixo, ou seja, uma transição de descida, né? Essa transição de descida se projeta lá para cima e a gente vai obter o que na saída do contato. Nesse justo momento, ele vai me ofertar o que na saída? Vai me entregar um contato, perdão, um pulso de curta duração, né? E pronto, certo? Esse pulso, por sua vez, vai ir para onde? Para a bobina, mas com a mesma duração, né? Imposta pela saída do contato de transição de descida, né? E aí está, né? Então, a única diferença é o quê? Como tem que ser o sinal que entra no contato. Se é o sinal que entra, eu botei aqui inclusive uma coisa, uma incoerência, né? Botei aqui 0, mas aqui era 1, né? Aqui era 1, né? 1, 0, né? Aqui é 0, aqui é 1. Simplesmente, então, o que a gente faz é o quê? Coloca um sinal, né, alto, e no momento em que ele tiver a transição, né, por exemplo, o caso de um botão NF, certo? Quando ele sente a transição, só o fato de sentir a transição já garante que ele me vai entregar um pulso na saída, né? O mesmo acontece com a transição por subida, né? É mesmo que eles estejam zero, na primeira transição, independentemente do que aconteça posteriormente, aqui pode acontecer uma outra transição, e enfim, e por aí vai, né? Certo? Cada transição de subida, esse contato vai me gerar uma resposta, né? A transição de subida, né? Por exemplo, aqui pode ter uma outra transição, então também vai gerar o quê? Um outro pulso aqui na saída. E por aí vai, né? Mais ou menos essa é a ideia, né? Então vamos verificar isso aí rapidamente no Codesys e vamos fazer um probleminha que já tenho aí, digamos é, que preparei aí, mas esse problema é baseado em algumas cenas já que estão prontas do próprio programa do Factory, né? Que tirei lá das cenas, né, que vem prontas do programa, né? A gente vai utilizar uma cena dessas e vamos fazer esse problema, né? Bom, isso seria, digamos, os contatos baseados por transição, né? Então, vamos provar basicamente o comportamento disso, né? Vamos utilizar aqui um projeto para isso, certo? É, bom, de antemão, então, vamos ver esse problema aqui, né? Nesse problema aqui, na verdade, o que que eu tenho? Eu tenho aqui duas esteiras, né? Certo? Essa seta verde representa o quê? Representa o fornecedor de mercadorias ou de pacotes que vão chegando, né? Aqui vamos ter uma esteira, vamos chamar CE, esteira de entrada, aqui a esteira de saída, né? Então, a mercadoria vai passar por aqui, vai chegar nesse ponto, aqui vai ter um braço mecânico, né? De 2 graus de liberdade, se movimenta em X e se movimenta em Z, né? Dois eixos, né? Depois ele, com uma ventosa, pega a mercadoria, levanta e leva para essa posição aqui. E essa esteira vai em sentido contrário, né? Levando a mercadoria para aqui, para esse lugar que eu considero como o local onde você remove, né, a mercadoria que foi trazida, né? Então, obviamente, aqui vamos ter uns sensores, né? Esses sensores vamos colocar IE de item na entrada e aqui I X item na saída, certo? Vamos ter um atuador para o movimento em C do robô e um sensor que me permite detectar quando ele está em movimento, né?
e quando não está em movimento. O mesmo acontece para esse movimento no eixo X, vou ter um atuador X e vou ter também um sensor que detecta o movimento, MX, certo? Vamos ter uma ventosa, né, um sistema digamos assim, de captação dessa mercadoria, mas na verdade usando uma ventosa, né, vamos chamar de G, um atuador propriamente dito, e temos também um sensor ID, vamos chamar ID como um sensor que detecta, né, os itens, né, que passaram através da esteira, né, então um sensor que detecta, né, aquela mercadoria, né, e posteriormente com a ventosa ele gruda, né, tipo aplica uma pressão inversa, gruda e leva para a outra esteira, né. Que mais teríamos aqui nesse sistema? Teríamos também, sim, no quadro temos um botão de Start, né? Temos um botão de Stop, que, como já expliquei na aula anterior, na número 8, né? Esse botão de Stop do Factory, ele já vem NF, né? Ele é NF, né? Esse aqui é NA, né? E temos um botão de Reset, né? Botão de Reset, que vai ser também NA, né? Então, pensando já logo nesse probleminha, o que a gente pode formular? Então, vamos tentar fazer aqui umas equações, digamos assim, preliminares, né? Como para a gente já ter uma ideia do que a gente pode fazer lá na hora de fazer o algoritmo, né? Sabemos que de antemão a gente tem quantas saídas, né? Então, teríamos que verificar saídas, né? As saídas desse problema aqui seriam que CE, né? Que é a esteira, CX, né? Que é a esteira de saída, né? Temos X e temos Z, né? Que são respectivamente os atuadores para o movimento no eixo Z e no eixo X, né? E temos também o G, que é a ventosa que se encarrega de pegar a mercadoria, né? Por a pressão inversa, grudar, né, no atuador do robô e levar para outra posição, né? Então, esse seria o G, né? Entradas, né? Teríamos entradas, né? Também. Essas entradas seriam o que exatamente? Essas entradas seriam, então, bom, teríamos o botão de Start, né? Start, certo? Teríamos o que mais? Teríamos Stop, teríamos Reset, né? Teríamos os sensores, né? Teríamos MX, MC, teríamos ID, teríamos IE, né? Sensor que detecta item pela esteira de entrada e um outro sensor que detecta item na esteira de saída, IX, né? Bom, e temos obviamente, como já falei, o stop e o reset, né? Pronto, né? Sabemos de antemão que tudo o que está na saída pode se tornar também entrada somente pelo fato de a gente poder utilizar elas para definir o comportamento do sistema, já seja porque a gente vai usar uma retenção, ou seja até porque a gente precisa da variável para acionar uma outra variável de saída, então, enfim, né? Mas o que a gente vai fazer agora? Vamos definir as equações, né? A esteira de entrada, né? C. Então, se a gente tem a esteira de entrada aqui, a gente sabe que ela vai funcionar se eu pressionar o botão de Start. Eu vou dar uma letra aqui diferente, vou substituir esse Start, né? Pela letra ST. O Stop pela letra SP. E o Reset pela letra RS. Sei lá. Pronto. Então fica um pouco mais simples de escrever, né? Então vamos colocar aqui ST. Se eu pressiono ST, né? Então a esteira começa a ser acionada ou a esteira já estava acionada, né? Certo? E tudo isso multiplicado por quê? Multiplicado nesse caso conjunção, né? Com quê? Com esse sensor aqui. Por quê? Eu quero que a peça ela se desloque, né? Pouco a pouco e chegue aonde? Chegue nesse ponto. Quando chega nesse ponto, a esteira tem que parar para dar tempo, né, de que o braço mecânico desça, né, até essa posição, né? Então, esse IE, na verdade, tem que ser negado, né? Até aí tudo bem, né?
Então, com isso, a gente garante pelo menos já o acionamento da esteira de entrada. Como é que a gente faria para, chegando aqui, né, a peça, ela, na hora que ele para aí, o braço, né, tem que se movimentar, né? Para ele se movimentar, eu posso verificar o quê? Primeiro que existe um item aí, né, em IE. Então, vamos colocar aqui a equação de, vamos chamar C, né? C, que é o movimento do braço, né? C, vamos interpretar da seguinte maneira. Interpretamos dessa maneira porque dessa maneira que está lá no Factory, então obviamente a gente tem que obedecer, né, os tipos dos atuadores que tem lá. Lá C vai ser um atuador, né, um motor, mas na verdade quando você aciona ele é um, né? E em um significa descer, né? Então, certo? E em zero significa eh, recuar, né? Ou retornar à posição original. Então, se eu quero que ele seja um, isso, em outras palavras, significa que deve ter um item aonde? Aí, na entrada, IE. Tem que ter um item na entrada, certo? Ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que eh, digamos assim, esse movimento aconteça enquanto a ventosa não estiver acionada, né? Então, vou colocar aqui G isso. Por quê? Eu não posso acionar a ventosa sendo que ela não chegou onde está a peça. A ventosa só pode ser acionada quando ela estiver sobre a peça, ou seja, além de estar em IE e G não estar acionado, eu posso descer, né? Eu tenho que descer, né? O braço mecânico, né? E quando ele chegue lá, aí com certeza alguma coisa vai acontecer com a ventosa, né? Mas acionando a ventosa, tenho que desligar quem? C, ou seja, ele tem que recuar, garantindo que a peça sobe, né? Eu vou fazer um pouquinho mais ou menos as equações aqui, né? Do que a gente está falando, e eu acho que fica um pouco mais claro também quando a gente coloquei isso lá no Códice, né? Na ferramenta, né? Que a gente está usando, o que vai usar, né? Qual seria a outra circunstância em que a gente pode movimentar isso? Bom, deve ter uma outra circunstância, né? Então, eu vou colocar aqui um parêntese, deve ter um mais, deve ter alguma coisa, né? E, bom, e por aí vai, né? A gente não sabe ainda o que é, então vamos deixar por aí. A ventosa, ó, vou colocar na azul. A ventosa, ela vai ser o quê? Se ela detecta um item, significa o quê? Significa que ela efetivamente já está sobre, né? Sobre a peça, ou seja, que tem um sensor que é o ID, que deve estar acionado, né? Então, eu vou colocar aqui ID, certo? Se ele está sobre a peça, isso aqui tem que ser igual a 1, certo? E, obviamente, se isso é igual a 1, então a ventosa pode ser acionada. Quando ele acione a ventosa, né? Então, provavelmente, né? De acordo com o que a gente fez nessa equação aqui, né? Isso aqui vai dar zero. Vezes alguma coisa vai dar zero. Então, desliga o atuador C, ou seja, bota em zero, fazendo com que ele recue, né? Basicamente essa é a ideia, né? Mas aqui faltaria mais coisa, provavelmente, porque a gente deve levar em consideração os processos subsequentes, que são os que estão relacionados com a esteira de saída, com o movimento em X, né? Que são as duas últimas equações, né? Que faltam aqui. Então, vamos fazer X, né? Quando eu já tenho a peça na ventosa, eu tenho que movimentar ela em posição, né? A posição tipo, colinear com X, né? E aí, o que que a gente vai fazer? Se tem um item aí, ID, né? E ao mesmo tempo a ventosa está acionada, certo? Ou seja, ID valendo 1 e G valendo 1 significa que essa ventosa está sendo usada e que tem um item aí. Então, isso significa, em outras palavras, que o atuador, ou melhor, o efetuador final, né, do braço mecânico do robô está com peças. Isso significa essa conjunção. Então, se tem peça, né, então acione X, né? Acionando X, eu faço o quê? Desloco ele até uma posição, digamos assim, vertical, né? Com esse ponto aqui. Então, aqui nesse momento, minha peça vai ficar aí. Ah, pronto, cheguei aí. O que que eu devo fazer agora? Acionar novamente C. Ah, ou seja, eu tenho que. O complemento à minha estrutura aqui vai estar aqui, né? Ou seja, o complemento a essa equação de C vai ser feito aqui.
ela desce quando ele estiver quando o item estiver em IE e a ventosa não estiver. Ou se ele estiver justo acima dessa posição aqui. Isso significa, em outras palavras, que tenho que ter ID, né? Que eu tenho que ter G, isso significa ter peça, né? E, por outro lado, eu tenho que ter movimentado aqui em X, ou seja, que além disso tem que ter acontecido X, né? Bom, será que falta mais coisa aí? Então, vamos ver, né? Se eu aciono aqui X desse jeito, né? Depois falta o quê? Enviar essa peça dessa posição para essa posição aqui, né? Para isso, eu tenho que executar o quê? Eu tenho que recuar, basicamente, não, descer, né? E para eu descer, nesse sentido, eu teria que executar isso aqui, né? Que já falei, certo? Quando eu chegue nessa posição aqui, que foi quando já desci, né? Ou quando o braço desceu aqui, na verdade, eu tenho que esse sensor IX está valendo 1, né? Então, eu posso dizer que, né? A saída, que seria CX, a esteira, ela vai ser acionada se eu tiver um item onde em IX, certo? E tendo um item em IX, eu posso acionar isso aí. Ou, ou, como sempre costumemente faz com as esteiras, faz desse jeito, né? Tem em IX, então aciona CX, apenas a peça saia da frente do sensor, CX continua fazendo a retenção, né? E pronto, né? Ah, então isso significa o quê? Que se tem um item na saída em IX, então, quando eu tenho uma peça aqui, isso significa que o próprio IX também vai se encarregar, né? Na conjunção com isso aqui, negado de desligar X. Desligar X funciona do mesmo jeito. 1 para avançar, 0 para recuar, né? Então, se eu coloco IX aqui negado, quando aqui é 1, aqui vai ser 0. 0 por alguma coisa vai dar 0, logo X vai ficar em 0. X tende a recuar para a posição original. Se X vale 0, né? O que vai acontecer aqui? Aqui vai valer 0, né? Logo, C também vai recuar para a posição original. Ou seja, esse efetuador final ele vai terminar voltando para onde? Para sua posição original. Basicamente é isso, né? Certo, mas ainda faltou uma coisa aqui em G, porque a gente falou, bom, a ventosa ela vai ser acionada se tem um item, né? E o que a gente pode dizer ao respeito de IX, né? Estando aqui nessa equação? Se IX eu encarregado de detectar uma peça aqui, eu posso dizer que a ventosa, né? Ela tem que desligar quando a peça foi colocada nessa esteira, né? A ventosa só serve para quê? Para capturar pegar a peça, né? Então, eu não vou ficar com a ventosa ligada, sendo que eu não tenho nenhuma peça. Então, se eu tenho, digamos aqui, IX, se eu coloco IX aqui, isso significa o quê? Tenho peça no atuador ou no efetuador final do robô e eu tenho peça na esteira de saída, então liga a ventosa. Mas se eu coloco negado, estou dizendo que tem peça na ventosa e não está acionado o X, então ligue a ventosa, beleza? Quando ele colocar a peça lá na esteira, e X vai valer 1, negado é 0, aí desliga a ventosa. Não tem necessidade de ligar, certo? E continuando nesse raciocínio aí, então C, que é o recuo, estaria faltando o que aqui? Estaria faltando somente colocar também a mesma coisa. E X aqui negado. Por quê? Se eu quero que C volte para a posição original, quando eu detecto que a peça, né, está lá na posição IX, e X negado me vai dar o necessário para eu negar a ventosa, mas também me vai dar o necessário para eu negar quem? Z, que vai estar lá. Então, isso aqui, junto com isso aqui, já é suficiente pelo que eu tinha mostrado anteriormente. Mas se eu coloco IX, eu posso garantir com certeza que isso aqui volte sempre que a peça tenha sido colocada lá na esteira de saída. Mas, ó, isso aqui seria, digamos, uma maneira de pensar no problema. Embora aí a gente vai ter que refinar isso, né? Porque a gente vai ver que
no programa, no Factory. Na verdade, a simulação é, como já expliquei na lista, né, exercício número um, né, que eu deixei lá inclusive explicado. O Factory, ele obedece a um certo pacote de físicas, né, que responde a certas, digamos assim, alguns fenômenos de colisão, flexibilidade, elasticidade, né, então tentando parecer digamos, ser o mais próximo da realidade. Então, nesse sentido, a gente pega esse conjunto de equações, leva para lá e vamos refinar ele. Como? Fazendo alguns ajustes de acordo com, digamos assim, as anomalias que a gente percebe, né? Que a gente vai perceber lá, né? Então vamos, eu fechei isso aqui que não necessita, tá? E vamos lá para o Codesys, né? Então estamos aqui, né? O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se isso aumenta aqui. Bom, temos aqui espero que dê para ver aí, se não eu vou aumentar um pouquinho mais. Bom, espero que a ideia tá. Deixa eu ver aqui também. Pronto. Beleza. Então temos aí já está tudo pronto. Lembrem, a maneira em como a gente conecta o Codesys com isso aqui, né, que seria o Factory, já está, digamos, aqui já está conectado, né? Inclusive na aula número 8 eu expliquei que quando aparece esse OK verde, né, porque já está conectado. Eu já fiz tudo isso, porque não queria retrasar a aula com esses detalhes que já estão explicados também na aula número 8. Expliquei bem como é que vocês vão fazer isso, né? Então aqui já está pronto, somente eu vou me concentrar em fazer o programa e vamos fazer algumas modificações, né? Então, bom, de antemão temos o que aqui? Uma equação, né? Então, que diz CE é igual a esse tema CE e é negado, né? Então, vamos aqui no Codesys, eu vou colocar aqui uma variável, vamos chamar de start. Ah, como eu vou utilizar essa cena aqui, que é a cena que eu botei lá no quadro, olha bem, aqui, essa cena eu peguei diretamente daqui do Codesys, né? Tem aqui uma parte que diz Open, né? Cenas, né? Cenas prontas, né? E essa cena está por aqui em alguma parte, cadê? Uhum. Aqui, ó, esse aqui, pick and place, né? Tipo, pegue e coloque, né? Eh, Aqui eu salvei ela já pronta, não sei, aula 09, mas vocês podem abrir lá. Se vocês instalaram o Factory como eu indiquei, lá vocês vão ter que ter essa cena também, né? E mesmo assim eu vou deixar essa cena salva na pasta da aula de hoje, caso vocês tenham problemas lá. Bom, então, o que que eu faço aqui, ó? Ele já vem aqui, né, indicando, né, digamos, os nomes, né, dos sensores e das coisas. Vou utilizar os mesmos nomes, né? Vou utilizar os mesmos nomes para não me gastar tempo com isso. Então, vamos lá e vamos fazer o programa, né? Então, inicialmente, né, de acordo com a ideia proposta aqui na equação, né? Vamos colocar equações aqui bem pertinho. Pronto. Então, vamos lá e vamos isso para aqui, ó. Aqui. Então, temos um contato CE, mas esse contato CE, perdão, esse atuador CE lá é o quê? É a bobina associada ao, a isso aqui, ó, que seria o entry conveyor, né? Ou seja, tipo esteira de entrada, né? Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente utilizar as mesmas variáveis lá. ST é o start, né? Então, vou colocar start aqui. Vou colocar start, né? Eu estou colocando aqui, ele já gera essa janelinha. Isso também é interessante, né? Ele pede para você um endereço, se você for utilizar um CLP, né? Um CLP de verdade, real, e a inicialização. Eu não coloco nada porque eu não estou usando um CLP propriamente dito, né? Estou utilizando um CLP virtual lá, que é do próprio, do próprio Codesys, né? Então, dou OK, e ele automaticamente coloca aqui, né? Aí eu vou fazer o que aqui? Vou conectar a bobina, que nesse caso vai ser quem? A bobina, a bobina associada a. Isso está ficando muito estranho assim. Vou ter que diminuir um pouquinho para que dê para ver aqui. Essa bobina aqui é
Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso para... Tá, então temos aqui, ó, entre conveyor, né? Então eu vou colocar aqui algo parecido a isso, né? Para a gente, quando for fazer a ligação, né? Não ter problemas, né? Pronto. E ok. Ele vai criando aqui as variáveis, né? Pronto. E aqui um contato em paralelo, que vai ser o próprio entre conveyor aqui, certo? E, de acordo com essa estrutura, IE. IE é um sensor, né? Que vai estar aqui, ó. Que se chama item, aqui, esse aqui, ó. Que detecta o item na entrada. Então, vamos colocar algo parecido também. Aqui. Então, vou colocar aqui negado, né? Então, vamos colocar aqui negado, né? Então, item, sim, pronto. Na entrada, e aí está, né? Então, basicamente, seria a mesma estrutura, né? Depois que vamos fazer o que aqui, então? Vamos fazer C, né? Como seria C nesse caso? Então, vamos aqui, fazemos uma outra rede na parte inferior, colocamos um contato aqui, certo? E de acordo com essa equação é o que? Se tem um item na entrada e a ventosa não está sendo acionada, ou se cumprem essas condições aqui, então tudo bem. Então, pode acionar Z, né? Enquanto IX não seja acionado. Então, vamos colocar aqui item na entrada, já está aqui, certo? Vamos colocar a ventosa aqui. Como é nova, ela me vai pedir para que seja criada, pronto. Só que negado, como é negado, eu venho aqui e coloco negação, pronto, certo? Negação. Que mais? Ah, sim, esses dois em paralelo com um outro contato que vai ser que aí coloquei item, certo? Item detectado que está aqui, cadê? Esse aqui, certo? Então, a gente pode ir vendo aqui, né? Esses nomes não tem que ser iguais, né? Eu só estou botando algo parecido para na hora de fazer a ligação, repito, ficar mais fácil, né? Saber o que que a gente colocou. Aqui vou colocar a ventosa, né? Certo? E, de acordo com essa, a ventosa tem que ser, a ver, tá? E colocar X, né? Só que aqui, X aparece como, ó, X aqui aparece como move X, né? Então eu vou colocar algo assim parecido. Então vou colocar aqui move X. Move X. Pronto. E aqui, então vamos colocar um branch, né? E aqui uma bobina. Pronto. Essa bobina aqui vai ser quem? A bobina que move em posição vertical, né? Em Z, né? Essa posição aí, de acordo com o que a gente viu, é C, mas lá é conhecido como move C. Então eu vou colocar parecido, tá? Mesma coisa. Move. Professor, ficou Sim. faltando o IX negado Onde antes da Ah, bobina. sim, sim, sim. Já tô indo lá. Tô só. Mas é isso mesmo. Vou colocar, tá aqui, ó. E X negado, certo? Nesse caso seria item. A ver, vamos lá. Esse aí X pra gente, aqui no Factory, é esse aqui. Item. Então vamos colocar ele aí. Negado. Item. Pronto. Ele aí, e aí está, né? Então aí teríamos o quê? Das duas primeiras equações, né? Vamos fazer as últimas rapidamente aí, que seria o quê? A ventosa é acionada se ID
é igual a 1, que significa eu tenho alguma peça no efetuador final do robô e não tenho peça na esteira de saída. Ou seja, em outras palavras, não tem peça na frente do sensor IX, né? Ou item at exit, né? Que seria o nome que tem lá no factory. Então, bom, é relativamente rápido aqui. Vamos fazer isso aqui e vamos colocar uma bobina aqui no final. Pronto, aqui vamos colocar então item detectado, né? Então seria ID, que seria esse aqui. E aqui iríamos colocar, não tem item na saída, mas é negado. Então eu tenho que negar aqui, né? Porque é negado. E X aqui é item na saída, né? Então, aqui, pronto. Esse item detectado também não é, deve ser outro nome, professor, porque é uma variável diferente. É ID, não IE, igual que a gente fez anteriormente. Perdão? Não, peraí. Onde? Aqui? Isso. Ah, Se aqui eu não me engano. eu coloquei ID aqui no É ID quadro, né? mesmo. A ID. O Foi. outro é item entry. Isso. É, na verdade, eu só tô. É que no quadro eu coloquei umas letras mais fáceis de escrever, entendeu? Mas eu estou sendo agora, nesse momento, estou traduzindo para o que tem no Factory, tá? Mas é isso aí. ID, pronto. E aqui na saída seria o quê? O grave, né? Que seria o mesmo que o G, que a gente colocou no quadro, né? G, então aqui seria grave. Pronto, certo? Próximo degrau seria o quê? Movimentar no eixo X, né? Nesse caso, teríamos que utilizar ID, a ventosa e X negado, mas já temos quase tudo aqui, né? Então seria o quê? Três contatos e a bobina, né? Só que aqui seria o quê? Aqui seria item detectado, aqui seria G, né? Isso mesmo. E aqui seria IX, né? Vamos ver aqui. Só que é negado, né? Então, pronto. E aqui teríamos uma nova variável que nesse caso vai ser a que representa x, mas a gente não criou ainda aqui no este. Lá o nome que ele utiliza no Factory é, eu já mostrei, né? MobX, né? Então eu vou colocar MobX. Ah, não, mas já criei, tá aqui, ó. Já existe essa variável, então não precisa. MobX, né? Pronto. Pronto, aí teríamos, e falta só uma agora, que seria a equação que é responsável, né, por acionar a esteira de saída, né? Nesse caso, essa aqui. Pronto. Segundo o que botamos aqui, a esteira de saída vai ser CX, né? Mas aqui o nome é outro, que seria Edge Conveyor, né? Então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui isso e a bobina, né? Então, se tem um item na saída, né? E X, então vamos lá. Se tem um item na saída, então ligue o. Acho que a gente não colocou ainda, mas vou colocar exit conveyor. Pronto. Uma última variável a criar. E aqui, como temos uma disjunção, que seria a retenção, né? CX, né? Então vamos colocar aí exit conveyor. Cadê? E pronto. Bom, por enquanto. Acho que tá. Vamos verificar aqui com as equações, se tá tudo certinho, tá. Uhum. Isso mesmo. Pronto. Então, o que que vamos fazer agora? Vamos compilar isso aqui rapidamente, né? Ah, evidentemente, temos que construir aqui, né? Porque criamos variáveis, né? Então, aqui aparecem todas. Compilamos de novo. Pronto. Vamos para o programa. Compilamos todo o projeto.
Uma coisa é compilar os símbolos, outra muito diferente é compilar todo o projeto, que envolve também código. E depois, sim, que você fizer isso, faça o login, né? No meu caso, já estou logado, já fiz um primeiro login, então a configuração já está feita. Só para mostrar aqui, ó, já está conectado, verde, verde aqui, né? Ou como se fosse minha placa de rede e aqui o CLP virtual, né? Então, eu vou só fazer a ligação agora. Faço um login com download, tipo, já que eu fiz um programa, quero que ele já logo entre e descarregue o programa lá, né? Então, vou, pronto. A gente espera aí um tempinho e beleza. Pronto. Aí botamos no modo run, né? A execução, certo? Vamos subir isso aqui um pouquinho para que dê para ver tudo. Acho que aí dá. E vamos para aqui, né? Vou fechar isso aqui. Pronto. Só lembrando, né, nos drivers, desse caso, eu vou fazer aqui a configuração. Acho que, deixa eu ver. Vamos ver. Ah, pronto. Bom, eu acho que é isso aí. Vamos ver se... Bom, por alguma estranha razão, ele não está me deixando sair daqui. Chatinho isto. Vamos ver aqui se tá tudo certo. Tem que abrir de novo. Professor, Diga, a pode falar. atividade de amanhã vai usar esses programas também? Não, não, não. A atividade de amanhã só envolve o que vocês devem ter visto nas atividades e só o que vocês pegaram até agora nas atividades. O único que pode aparecer na prova dessas aulas aí, das últimas aulas, tem a ver com que tipo assim, tem a ver com o que a gente falou de ladder, mas não vou utilizar os programas como base, né? É só tipo assim, o raciocínio, né? Mas a ferramenta não vai fazer muita diferença naquela prova porque não tem como você fazer a prova nisso e me enviar e tal. Se você quiser utilizar para testar alguma coisa que apareça lá, já fica a seu critério, entendeu? Mas não é obrigatório, entendeu? As questões da prova são mais como de conceito, de saber realmente o que trata cada essas coisas, né? Entendi. Professor, Obrigada. Uhum. aproveitando só para tirar uma dúvida, esclarecer na verdade, amanhã tem uma atividade para entregar e uma outra avaliação, não é isso? São duas coisas Sim, diferentes. sim. Não, a atividade vocês entregaram amanhã porque foi adiada, né? Isso. Mas vocês têm tempo para entregar até aquele horário que aparecer lá. Só que a prova, pois infelizmente vai acontecer amanhã também, né? Então aí vocês veem se terminam a prova e me entregam ou me entregam antes de fazer a prova. Aí já fica a critério de vocês, né? Agora o que não podem se esquecer é de entregar, né? Entendeu? Ok. Pronto, vamos ver se agora A vai. ainda vai ser disponibilizada ainda, né, professor? Só está lá atividade no momento, não é isso? O quê, perdão? A A prova lista? ainda vai aparecer no sistema. O que está Ah, lá, sim, 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 sim. A prova vai aparecer aí amanhã.
Aparece aí no horário certo, no próprio Schoology. As sugestões são as mesmas, né, que eu sempre faço. Essa prova aí só tem uma tentativa, então você abre e vai ter esse tempo aí para para quê? Para responder, né? Esse horário é o horário da aula ou vai liberar mais cedo, professor? Como é que vai funcionar? Que horário, tipo, começa no mesmo horário a aula, certo? É isso que vocês querem saber? Não, não entendi, na verdade. Liberar? O horário que vai ser liberada a prova é o horário da aula? Ah, tá, tá. Sim, sim, sim. O mesmo horário da aula, certo? Pois eu É. acho que é o melhor, não sei vocês. Vocês querem que eu bote mais cedo, é? Rapaz, eu acho que sim. Hum. A questão é que, não, se a duração for até o final do horário da aula, eu acho que quanto mais cedo, melhor para todo mundo. Agora, se for para antecipar tanto o início quanto o final, eu não acho uma boa, não, porque o horário da aula é mais certo para todo mundo. É, Ó, pra aí gente vocês que tem digam, aula. tem gente que tem aula, eu acredito, né? Então, ó, eu acho assim, é melhor botar no horário da aula. O que eu posso fazer é estender o horário de entrega da prova. Vocês querem isso? Agora, lembrem que amanhã vocês têm que entregar a atividade, entendeu? Não deixem as duas coisas se acumularem, tá? Tipo assim, eu posso estender o horário de entrega da prova, que eu costumo fazer isso ultimamente, né? Porque você fica na prova, aí por algum motivo, sei lá, você precisou demorar, enfim. Aí eu deixo, né? Eu posso deixar para, tipo, começando, a aula de amanhã começa às 8h20, né? Então vamos supor, começa às 8h20 a prova e termina por aí, que umas 10 horas, está bom? Não, 10 horas é o horário 10 da horas aula, é não, é normal. 11. É, eu viajei aqui agora, não, é tipo, o quê? 11 horas, então? É, quanto mais tempo, eu como aluno, acho que quanto mais tempo para a gente, melhor. Todo mundo concorda, então, né? Eu vou deixar lá, então, pode falar. Alguém vai falar aí. Eu só ia concordar com ele. Ah, pronto. Então, beleza, vamos fazer desse jeito mesmo. Então, 11 horas eu boto para que comece. Aliás, eu vou botar a prova para começar 8 horas, tá bom? E que termine 11. Melhor? Ok. Sim, tranquilo, professor, valeu. Pronto. Bom, aqui já deu certo, aqui já conectou, então eu vou continuar, tá? O que que eu faço aqui então? Então, vamos conectar, né? Item na entrada, aqui. Item detectado aqui. Hum, deixa eu ver aqui. Eh, cadê? Item detectado, item na saída aqui. Botão de start. Aqui são atuadores, né? Então, a ventosa, a esteira de saída, a esteira de entrada, movimento no eixo X e movimento no eixo Z. Pronto, aí está. Agora sim. Bom, então agora é somente a gente verificar que isso vai aqui da play. Então, a pessoa tem que ir lá. Vamos ver se aqui, né? Aqui é uma ventosa, né? Tem o sensor para. E aí tem ó, esse pequeno defeito aí foi por quê? Então, a gente colocou para o sensor, esse sensor que detecta, né, a chegada de uma peça na entrada, né? E aí, quando ele vai subir, né, automaticamente ele já movimenta em X, né? Então a gente pode verificar isso aqui de novo, né? Só para ver. Eu vou, vamos fazer o seguinte, eu vou ampliar isso aqui e vou diminuir isso aqui, que fica melhor. Pronto, acho que agora dá para ver melhor. Aliás,
Pronto, agora acho que dá. Quer dizer, vamos aumentar um pouquinho para cá. Isso. Então, aqui está ligada a esteira de entrada, né? E aqui o que vai acontecer é o seguinte, né? Ele vai chegar... Ah, um detalhe, tem essa ferramenta aqui, ó, que faz isso mais devagar, né? A simulação vai mais devagar para você ter tempo, né, de ver aqui, né? Eu acho legal essa ferramenta aí. Pum, parou. Baixou o atuador de movimento em Z, né? A ventosa liga. E quando liga, liga X e não desliga C. Então ele alcança a bater com alguns outros objetos que estão aí, entre eles o próprio sensor, né, que detecta a peça na entrada, né? Então, por isso a gente tem que adicionar um outro, digamos assim, algumas outras coisas, né, nesse processo. Por quê? Uma coisa é você fazer no quadro, né? Como a gente fez, e a gente chegou a uma conclusão rápida, né? Ah, beleza, a gente fez isso, vai funcionar, mas uma outra muito diferente, essa questão aqui, nesse problema aqui, quando a gente trabalha principalmente com braços mecânicos, robôs, né? Esse aqui é um robô de 2 graus de liberdade, mas a questão é que no momento em que você aciona 1 grau de liberdade, você leva em consideração que somente esse grau de liberdade está sendo acionado, ou seja, apenas esse movimento, mas o outro movimento também acontece simultaneamente, e isso pode trazer esse fenômeno de que você não leva em consideração o espaço de trabalho do robô, né? Então, para isso, vocês estão observando que aqui no Factory, pelo menos nesse exemplo aqui, ele está fornecendo o MoveC, que é o atuador, e um sensor móvense tipo movimento, tipo assim, movimentando-se em C, ou seja, um sensor que indica quando você está se movimentando ou quando você está parado realmente. No nosso caso, o problema aqui é o quê? Que ele se está movimentando em X, né? Ao mesmo tempo que se movimenta em Z. Vejamos de novo isso aí, ó. Vou apagar isso aqui, vou executar de novo. Pronto. Aí, né? Observem que quando ele aciona X, ele também aciona Z. Ou melhor, quando o C está acionado, ele aciona X e essas duas coisas tentam avançar, né? Ao mesmo tempo, né? Aí, ó. Acionou C, aciona X e C continua acionado. Então, não deu tempo nem de sequer C subir, né? Então, esse fenômeno aí a gente tem que resolver. Como? Usando os próprios sensores de movimento, né? Então, vamos ter que ir aqui, ó, no programa. A gente faz um logout, né? Tipo um botão offline, né? Modo de programação. E aqui a gente pode colocar o quê? Tipo, no quadro a gente colocou, se ele detecta um item, certo? Se tem a ventosa ligada, se X, o movimento em X foi acionado, então também pode ligar Z. Mas não somente X estar acionado, como também ele estar estático. Ou seja, aqui está faltando mais um critério. E é por isso que eu botei aí os sensores, né? Aqui está faltando o quê? Multiplicar por mx, que eu botei por aí, ó, aqui, ó, mx. Então, vai faltar mx, certo? Negado, significa o quê? Vai ter item na ventosa e a ventosa vai estar ligada, x está se movimentando, ou seja, o atuador está se movimentando e esse atuador está como? Estático. Porque se ele está estático, significa o quê? Que ele já chegou lá no final, né? Se ele não estiver estático, é porque está na trajetória. Então, uma maneira de garantir que ele esteja estático é fazer com que mx esteja em estado baixo. Então, vamos colocar aqui mais uma variável. Deixa eu ver aqui. Negada, né? Vamos colocar moving x. Está parecido com o que tem lá no Factory, né? Então, a gente faz isso. Eu acrescentei uma variável, não foi? Então, infelizmente, aí eu vou ter que ir aqui em Symbol Configuration e outra vez compilar para detectar a nova variável. A nova variável aparece aqui, ó, path, e compila de novo. Vá para o programa, compila o projeto inteiro. Aí depois faz login de novo e ele vai pedir para descarregar, né? Você seleciona aqui, né?
Descarrega todo o programa lá. Como eu acrescentei variáveis, isso deve ser reconfigurado novamente numa conexão via OPC do Factory. Então, eu vou ter que botar em run, certo? E outra coisa, se você quer atualizar as variáveis aqui no Factory, você sempre tem que estar no modo execução, né? Senão ele não vai detectar isso. É o que acontece na prática. O CLP, ele tem como ficar em modo stop, em modo run, né? Execução. E no modo execução é que ele consegue atualizar suas saídas, né? Então, a mesma coisa. Eu boto aqui em modo stop, não acontece nada. Se boto em modo execução, eu vou aqui no Factory e ele vai conseguir atualizar as variáveis. Então, eu vou aqui, File, Drivers, e eu vou atualizar aqui, ó, Browse Items. Aí, quando eu atualizo, já deve aparecer aqui um Moving X. Aí, ó. A única desvantagem disso é que você vai ter que reconectar tudo de novo. Na prática não seria assim, né? Porque os cabos ficariam aí conectados ainda, né? Mas aqui, bom, fazer o quê? Né? Moving X aqui, cadê? Ah, Moving X é um sensor, né? Então tá aqui, ó. Pronto. Movimento em C, movimento em X, item detectado, item na saída, item na entrada, ventosa, esteira de saída, esteira de entrada. Pronto. Agora a gente vai aqui, já está em modo de execução, então aqui é só, bora ver aqui, peraí. Pronto, acho que agora dá. Bom, aí dá para ver tudo. Então, eu vou colocar em execução. Vou colocar, sim, tem um detalhe. Isso aqui é um tipo assim como um indicador de que aí é onde tem uma fonte, né, ou um fornecedor de carga, né. Eu venho aqui, configuro as partes que ele vai me produzir. Eu vou ter peças, dois tipos de peças. Uma azul, as duas são relativamente finas comparadas com outras que tem aqui, que são caixas e outras peças bem maiores. Então, essas aqui são pequenas, né? Aí eu vou dar um play aqui e pressiono o botão Start, né? O botão Start é aqui, o verde. Aí está, vamos ver. Observe que ele aqui já tem um Moving X, né? Então, aí, aí vai, desce, move a esteira. Pronto, mas o que aconteceu aí? O processo não é cíclico, né? Tipo, tá faltando a gente colocar alguma coisa para garantir que esse processo seja cíclico, senão somente funciona para uma peça só, né? Então vamos fazer o necessário para que ele fique cíclico. Então vamos parar aqui de novo. Vamos aqui no Codesys novamente, certo? Lembrando que, claro, isso aqui é somente para simplificar, mas a ideia é hoje fazer esse programa dessa maneira, da maneira clássica, com contatos clássicos e bobinas clássicas, mas vai chegar um momento em que a gente vai fazer isto com algumas trocas, né? Vamos trocar contatos que sejam normais, como esses, convencionais, clássicos, por contatos por transição, a ver o que que a gente ganha e o que que a gente perde, quais são vantagens e desvantagens, né? E vamos também usar as bobinas CR7, que também são parte do conteúdo de hoje, né? Então, vamos primeiro desconectar aqui e garantir que a esteira de entrada volte a funcionar quando o braço mecânico esteja totalmente recuado, né? Totalmente na posição original, né? Então, deveríamos ter uma outra condição, né? Então, observem que aqui já vemos que a equação vai ter que, a equação de CE, vamos ter que adicionar mais uma outra coisa, né? Essa outra coisa seria o que exatamente? Então, vamos pensar, né? Se ele está na posição original, significa o quê? Se ele está na posição original, então eu vou colocar aqui um outro contato em paralelo e vamos pensar o que eu posso colocar aqui. Quais são as condições para eu saber que meu robô está na posição original? Primeiro, e que está na posição original, né? E que não tem peso, ou seja, tipo nessa posição aqui. Essa posição significa que C é negado,
ou seja, MOV-C é negado porque não está descendo, né? MOV-X também é negado, por quê? Porque ele não está se deslocando na posição X. Então, para estar aqui, tem que estar os dois negados, né? Ao mesmo tempo, a ventosa tem que estar negada. Por quê? Porque não pode estar acontecendo que a ventosa aplique pressão, né? Não, não pode estar funcionando, né? Nesse caso, a ventosa vai estar em negação também, né? E o que mais? E não pode ter item detectado. Ou seja, tipo, a ventosa está desligada, obviamente não tem item aqui. Então, eu posso utilizar essas, digamos assim, quatro coisas que falei, já logo para ir colocando aqui. E como já tenho as variáveis, então eu coloco item detectado. Então, deve ser negado. Então, vou colocar aqui, item detectado. Pronto. Só que é negado. Vamos colocar negação aqui. Depois eu vou colocar o quê? A ventosa tem que estar como negada também, né? Não tem que estar a ventosa ligada, não tem que ter item, não tem que ter movimento em X e não tem que ter movimento em Z. Então, vou colocar aqui item detectado, ventosa, movimento em X, opa, movimento em X e movimento em Z. Vamos ver. Aqui, ventosa, move X, né? Foi o que eu coloquei. Isso mesmo. Bem, sei, tá? Pronto. Isso mesmo. Bom, até aí tudo bem, né? Tudo indica, né? Que aí a gente está garantindo que meu sistema ele se está movimentando de acordo com isso, né? Tipo, com essas condições aqui. Quando eu inicio meu sistema, eu posso dizer assim, bom, eu vou pressionar Start, aí ele inicia, né? Só que quando você liga o sistema pela primeira vez, todas essas quatro coisas vão ser verdade. Então você nem vai precisar pressionar o botão Start, ele também vai acionar. Então aqui está faltando uma condição, sabe? Que seja necessariamente ligar com que com algum evento do final de quem? Do sistema, de todo o sistema, né? Nesse caso, tem que estar associado pelo menos com quem? Com a ligação associada, olha bem, com a ligação do último evento. O último evento é quem? Exit conveyor, né? O tipo a esteira de saída. Então, eu vou ter que utilizar alguma coisa relacionada desse degrau com esse novo acionamento aqui, né? Esse seria o primeiro detalhe, está faltando isso. A segunda coisa é com relação ao movimento em X. Ainda com aquela modificação que a gente fez aqui, certo? Estaria faltando que digamos, uma nova maneira de indicar como se movimenta em X, né? Por quê? Porque a gente vê que quando ele aciona, né, aqui, é porque aqui está desligado, né? Mas quando ele aciona, o atuador em Z e em X, ele avança, né? Mas ele avança não em linha reta, ele avança em forma de curva. Por quê? Porque na verdade você está acionando as duas coisas quase simultaneamente. Não pode acontecer isso, né? Senão, em algum momento, se você pegar uma peça de maior tamanho, não vai dar tempo de ela pular, né? Essa chave de fim de curso aqui e vai colidir, né? E vai dar um pequeno caos aí, né? Então, para isso, a gente também vai pensar nessa possibilidade, né? Em realmente ser o suficientemente eficiente para o tamanho da peça que chegar. Mas vamos logo ver a primeira modificação que a gente fez, né? A primeira modificação, como já disse, está relacionada estritamente com a inicialização, né? Então eu poderia dizer aqui, vamos colocar nesse lugar aqui, isso aqui, ó. Vamos colocar, vamos colocar exit conveyor, né? Vamos supor. E vamos colocar ele sem negação, que significa o quê? Se não tem item, se não tem ventosa ligada, se não tem movimento nem em X nem em Z e a esteira de saída foi ligada, então ligue a esteira de entrada novamente. E aí o ciclo deve se repetir, né? É o que a gente espera. A gente acrescentou variáveis aqui? Não. Então, que eu saiba, não mesmo, né? Então, desse jeito, é somente a gente compilar o programa
conectar, fazer o download desse programa. Pronto. De novo. Bom, vamos ver se dá para ver aqui. Bom, aí dá. Modo room. Aqui também. E aí vai. Então, ele tem que pegar a peça, né? Chegando aí, desce, pega. E aí inicializou. Beleza. Parou. Aparentemente está funcionando. Mas em algum momento alguma coisa aí, ó. Pronto. Por que esse problema aí? Mais uma vez, o problema está onde? No movimento em X. Mas dessa vez não está associado ao movimento que se executa simultaneamente com X, e sim com o próprio movimento de X. Observem que eu estou utilizando um moving X para acionar moving C, aqui, né? Nesse momento, nesse degrau, olha aqui, ó. Certo? Mas movimento em X, ele não depende em nenhum momento do movimento em Z. Ou seja, eu utilizo o X para regulamentar o movimento de Z. E o movimento de X, eu não utilizo nada do movimento de Z. Ou seja, tem que ser uma coisa combinada, tipo como quando você faz intertravamento, né, de um motor partida reversora. Você utiliza a chave, o contato auxiliar de um, normalmente fechado, para você desligar o outro, né? E assim por diante, né? Então, mesma dinâmica. Não estou usando apenas os sensores de X para desligar C, né? Ou ligar C. Mas não estou usando os sensores de C para gerenciar, né, o acionamento de X. Então, a gente pode fazer isso aí rapidamente, né? Vamos ver aqui no Move X. Então, a gente volta para aqui, né? E no Move X, a gente vem e diz o quê? Bom, a gente sabe que ele se desloca se tem item. Se tem item detectado na ventosa, é porque obviamente a ventosa está ligada. E não tem item na saída, certo? Então pode se movimentar. Mas eu quero que ele também faça isso somente se não está se movimentando em C. Ou seja, não está se movimentando em C e C não está acionado. Porque se C está acionado, significa o quê? Que vai colidir com a chave fim de curso. Não sei se você está me entendendo. Se C está ligado, significa que esse atuador está cá, bem perto da chave fim de curso. E se ele está acionado e eu aciono X, ele vai bater, né? Então eu tenho que garantir que isso não aconteça, né? Então para isso eu vou colocar aqui um normalmente negado de quem? De móvel C, certo? Negado, tipo, tem item, tem ventosa, né? Beleza, tem ventosa acionada, tem item detectado, não tem item na saída e não está avançado. Em outras palavras, isso aqui significa o quê? Que está recuado, né? Se está recuado, C, e não está se movimentando, porque isso também é outro detalhe, né? Por segurança, né? A gente quer que a peça já esteja estática, pelo menos em um grau de liberdade. Então vamos colocar ela aqui como aquele sensor, né? Moving C. Eu acho que nem sequer a gente criou, então eu vou ter que colocar aqui. Parecido com Moving, o seu análogo Moving X. Então aqui vou colocar Moving C. Variável nova, cria, pronto. Pronto, então a gente vamos ver, né? Desse jeito estaríamos dizendo aquilo que foi combinado, né? Então vamos reconstruir aqui isso. A gente vai detectar que tem mais uma variável nova. Compila aqui. Volta para aqui.
compila o projeto, faz login, carrega. E pronto. E aí vamos ver, né? Começando por isso aqui. Opa. Ah, ó, eu me passei. Tem que dar room, né? Modo execução. Pronto. Aí. Então temos. Ó, pronto. O que que temos aqui? Um outro fenômeno que é bom que aconteça para já logo explicar, que seria um loop infinito. Mas esse loop infinito, por que está acontecendo? Bom, se vocês percebem, o acionamento de C está dependendo de quê? Do movimento de X. E o movimento de X está dependendo do movimento de C. Até aí era o que a gente esperava, só que tem um pequeno detalhe, move X não pode ficar nesse loop, porque senão, evidentemente, não vai, vai ficar nesse, aí, estagnado aí o braço mecânico. Então, aí nesse momento, já que a gente precisa obrigatoriamente garantir que MobX seja, digamos assim, independente desse intertravamento, então a gente vai ter que utilizar o quê? O mesmo que se faz com os motores, uma retenção de quem? De MobX, né? Então, ó, vamos parar aqui. A gente vem aqui, volta aqui e faz uma retenção de quem? De tudo isso aqui, né? Então, vamos aqui, ó. E, opa, aqui é sem negação, né? E aqui colocamos move x, né? Move x, cadê? Aí, pronto. Detalhe, até onde a gente entendeu, isso aqui significa o quê? Que eu tenho a ventosa ligada, tenho o item na ventosa, não tenho movimento em C, ou seja, perdão, não tenho movimento em C, é esse aqui. E esse aqui representa que está recuado, né? E isso aqui representa o quê? Que não tem item na esteira. Ou seja, em outras palavras, se isso aqui é 1, perdão, isso aqui é item na saída, né? Se isso aqui é 1, significa de alguma maneira que o movimento em X tem que voltar para zero. Então, nesse momento, olha como isso me lembra uma parte da aula que eu não sei se foi a aula anterior ou repassada, em que eu disse que na álgebra booleana tudo bem, você tem aqui, é comutativo, tudo beleza, né? Só que na hora que você vem e faz essas modificações, você percebe que o sentido desse contato aqui não fica legal se ele estiver dentro desse paralelo. O melhor seria colocar ele aqui fora, porque quando ele seja 1, isso aqui vai dar 0 e vai desligar x, independentemente do que aconteça aqui. Então vamos ver isso aqui agora, né? Então vamos dar aqui, como eu não acrescentei variáveis, né? Eu somente atualizei o algoritmo, então eu só compilo o projeto, outra vez mando o programa, e pronto, né? E aí está. Certo. Já não tem mais o problema do loop infinito, mas eu quero ver ainda um.
certo? Até aí tudo bem, beleza. Mas tem um detalhe. A esteira de saída, ela está sempre acionada, né? Do jeito que está, não vejo problema nenhum. Pode ser um jeito de funcionar? Pode. Mas vamos supor que eu quero que as duas esteiras estejam sincronizadas. Tipo, quando uma para, a outra também. Então, isso também pode ser feito, né? Então, vamos lá. Então, vamos aqui, né? Mais uma vez, eu vou sair daqui, né? E o que que eu vou fazer agora, na verdade? Eu vou simplesmente pensar em uma maneira que essa esteira de saída, né, ela se sincronize com a entrada, ou seja, quando essa aqui para, a outra para. Quando essa aqui anda, a outra também anda. Pronto. Então, basicamente, o que? A gente teria que acrescentar aqui na saída, né, na esteira de saída, e, algum contato que seja encarregado de dizer para isso, pare. Então, pois aí está. Item na entrada, né? Se tem um item na entrada, para a esteira aqui. Um item na entrada para a esteira da entrada. Então, o mesmo item na entrada pode parar o quê? A esteira de saída. Só isso. Então, a gente coloca item na entrada, cadê? Aqui. Pronto. E pronto, só isso. Ah, e ao invés de utilizar aqui, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Tá certo. Quando isso aqui aciona, então aciona aqui e pronto. Tá, beleza. Ah, bom, e temos um botão de reset, né? Que eu não coloquei ainda, né? Mas esse botão de reset é relativamente tranquilo, né? Como é que funciona o botão de reset? É somente ir aqui e criar, né? Imaginemos um contato normalmente fechado aqui, chamado reset, de novo. Copiamos e colamos em todos os degraus. O objetivo do reset, simplesmente pressionar e voltar tudo para zero. Então, olha aqui. Como eu criei uma variável nova, então vou ter que compilar aqui e vai aparecer o reset. Compila de novo. Compila o programa. Conecta. E pronto. Vamos ver rapidamente aqui. Ah, beleza. O reset não está funcionando aqui porque eu não conectei esse botão ao aqui nos drivers, né? Então tem que conectar, né? Só que aí tem um detalhezinho, né? Quando eu fizer isso, vou ter que atualizar aqui e aí ele certamente desconecta tudo, mas aqui já vai estar o reset, né? Então observem que mais ou menos essa ideia é trabalhar com isso aqui, né? Cada vez que você atualiza as variáveis, você infelizmente perde essa conectividade aqui, né? E aí fica assim, né? Pronto. Voltando aqui. E agora sim. O que foi aqui? Ah, tá. Pronto. E aí está, né? Então pressionamos o reset e aí para tudo, né? Pressionamos isso aqui, funciona de novo, né?
Na lista número 1, só para que vocês fiquem cientes, eu botei o papel para cada um o papel que deve ter cada um dos botões, né? Tanto Start, Reset, Stop, né? Tem aí alguns botões, né? Aí explico qual é o papel de cada um e você deve fazer isso com cada um dos elementos, né? Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Uhum. Ah, vou pressionar o reset, ó. A vantagem do reset é isso. Botar tudo em zero, então, ó. Botou tudo à normalidade. Vamos, pressionamos. E aí? Espero a chegar lá em cima. Desceu. Bom, beleza. Tá claro, não vou demorar muito com isso aí, já está explicado, né? Eu vou deixar isso aqui, esses arquivos, tudo lá. Mas eu quero trocar algumas coisas aqui pelo objetivo da aula de hoje, que é o que utilizar bobina set e reset e pelo menos um que outro contato, né? De, de acionamento por transição, né? Voltando aqui para o quadro, então, sem perder muita generalidade aqui, o que que eu queria então? Utilizar esses contatos, né? Então, esses contatos são impulsos, né? Então, de alguma maneira, eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer um teste aqui nesse algoritmo para ver, para que vocês vejam primeiro como é que funciona isso, né? Então, vamos criar aqui rapidamente uma outra rede, né? E eu vou colocar aqui um contato por transição de subida no botão Start. Então, eu vou colocar aqui, ó, isso, chamo o mesma variável, né, que seria Start. Só que aqui eu vou selecionar com o mouse direito, clique direito, e aqui aparece detecção de transição, né? Aí aparece P. Se você clica de novo em isso, ele muda para N. E se clicar de novo, aparece a versão clássica. Então, é basicamente isso. Então, eu vou colocar P, né? E com esse P, eu vou fazer o quê? Eu vou acionar uma bobina. Vamos supor, nesse caso, a bobina é a mesma bobina que a gente está acionando, né? Entre conveyor, certo? Não, até que não era. Pronto. Vamos colocar essa. Tem uma maneira de comentar um degrau, que diz aqui, Toggle Network aqui, pá, pronto. Eu só quero testar isso, então vou ir aqui, vou comentar esse aqui também, vou comentar esse aqui também, esse aqui. Só quero testar isso aqui, esse comportamento. Transição de subida, sabe o que quer dizer? Por mais que eu fique com o botão pressionado, isso somente vai dar um pulso. E ele vai acionar o quê? A esteira. Mas será que ela funciona por muito tempo? Vamos ver então. Só para que a gente veja realmente esse funcionamento. Eu acrescentei variáveis? Não, as mesmas. Então eu deixo desse jeito. Pronto. E agora, login. Ah, bom, esse probleminha aqui é quando não dá para ver aqui a janela onde aparece meus ícones aqui de notificação, mas isso aí é quando aquele ícone de Control Winds Strike que mostrei na aula número 8 ele fica desligado. Acontece. Você simplesmente vai lá e diz Start PLC, espere que ele ligue. É como se, em outras palavras, o PLC físico ficasse desligado por falta de utilização, né? Mas isso não acontece realmente. Mas com esse emulador aqui acontece. Então aqui desligou, já liguei de novo. Então agora
De novo vou fazer isso. E aqui já outra vez detectou. Então pronto, ok. Pronto. Vamos lá para o... Vamos em More Room. Aqui, drivers. Conectar. E vamos atualizar as variáveis. Start. E entre conveyor aqui. Pronto. Vamos pressionar. Aqui. Então aí, observem que, bom, e dá para ver aqui também. Eu posso pressionar ele, esse botão. Não dá nem tempo de realmente ver um acionamento, né, efetivo na esteira, né? Lembrando que uma esteira é um processo eletromecânico, né? E esse pulso, que é na ordem dos milissegundos, não vai dar tempo nem sequer para acontecer o pico de contínuo necessário, às vezes, no motor, né? Então, por esse motivo, eu vou fazer o quê? Só para que vocês verifiquem isso. Da mesma maneira, vocês vão fazer com o transição por descida, né? Mas o que eu vou fazer para provar que realmente isso está chegando aqui? Fazer uma retenção, né? Então, eu vou fazer aqui rapidamente uma retenção DP. Vou colocar um contato aqui em paralelo. Vou colocar aqui o Entry Conveyor. Pronto. Vou fazer uma compilação rápida aqui. Conectamos. E pronto. Damos um play. E aí está. Se ele realmente envia um pulso, esse pulso, em outras palavras, vai ficar atrapalhado aqui, né? Vai ficar captado aqui, ¿por quê? Porque esse valor, por mais pequeno que seja, ele vai fazer com que esse contato que fique valendo 1. Então, a equação garante a sua continuidade aqui. Então, vamos pressionar aqui isso. E aí está. Então, ele realmente acontece. Se isso aqui não me entregasse um pulso, isso aqui nunca teria ficado com retenção, né? Então, uma maneira bem simples de provar isso. Obviamente aqui eu só estou provando esse funcionamento e aqui vai dar nada, né? Aqui vai dar caos, né? Então, pronto. Vamos tirar isso aqui, certo? Mostrei rapidamente qual é o objetivo de um contato por transição, né? Se fosse por transição negativa, né? Nesse caso, eu saio daqui, coloco o quê? Aqui colocaria uma outra detecção, que seria N, só que aqui já não posso colocar Start. Por quê? Start é um botão NA. Eu poderia colocar aqui um NF. Mas sempre que o NF esteja ligado a um sinal alto, um nível alto. Evidentemente vai estar ligado a um nível alto, nesse caso. E aí, quando eu pressionar o Stop, então ele... Vamos colocar aqui Stop. Pronto. Então, rapidamente... Eu acho que eu já me estou demorando um pouco na aula, mas infelizmente tem jeito, gente. Infelizmente, essa disciplina aqui em 2 horas fica muito complicado, mas eu vou tentar terminar o mais rápido agora. É, é 10 horas, né, que termina? Sempre, né? Isso. Isso, professor. Pronto, então vamos lá. O que eu faço aqui? Então, bom, compilamos. Pronto. Só que agora eu vou trocar a conexão lá dos botões, né? Por quê? Porque agora eu estou usando o stop, né? E esse stop está... Deixa eu ver aqui. Atualizando aqui, ó. Stop. Ele é NF, né?
e o entry conveyor aqui. Pronto. Então, quando eu vou aqui, vou pressionar aqui o botão stop. A ver. O stop é esse aqui, né? Aqui, ó. Ele é NF. Esse aqui é o start que a gente sempre pressiona, mas é NA. Se é NA, então seria legal para uma transição de quê? De subida. Mas como esse aqui é NF, botei transição de descida, só para não deixar de mostrar que a ideia, né? Então, eu vou dar play aqui. E aí está, tá vendo? Ou seja, a transição aqui aconteceu quando? Quando eu pressionei, né? Quando eu pressionei, ele sentiu, né, uma transição de descida e ele gera um pulso positivo. O que eu expliquei no quadro, certo? Bom, mas isso não seria tudo, né? Na verdade, existem umas outras duas coisas interessantes que são as bobinas set e reset. As bobinas set e reset, elas só precisam de um impulso para ficar em 1, que essa seria a bobina set, né? E só precisam de um impulso para ficar em reset, ou seja, em 0, né? A simbologia é basicamente isso aqui, ó. Bobinas set, reset, certo? Então seria mais ou menos algo como isso aqui. R. E teríamos as outras bobinas que seriam set. Ou seja, você coloca um impulso aqui, assim seja um impulso por muito com um intervalo, uma largura, digamos, relativamente pequena, isso é suficiente para você garantir que isso aqui seja resetado, ok? Uma bobina qualquer. Na verdade, essa bobina pode representar uma bobina clássica A, e essa aqui também. Só que aqui é a versão reset e aqui é a versão set. O que significa isso? Que quando você manda um impulso para essa bobina, você vai pegar a bobina A e la vai colocar em 0. Isso mesmo que 0 lógico. Se você mandar um impulso, por curto que seja, para essa bobina aqui, você vai garantir que a bobina A fique em 1, lógico. Essas são as famosas bobinas set e reset. Então, em outras palavras, se eu viesse aqui, ó, rapidamente, vou tirar isso aqui. Se eu voltasse aqui para esse programa, né? E ao invés de eu colocar, eu sei que isso aqui é um impulso, né? Isso vai gerar um pulso, perdão, um pulso. E isso aqui me vai gerar o quê? Pues se isso aqui é clássico, do jeito clássico, pues eu vou ter que usar retenção. Mas se eu utilizar uma bobina dessas aqui, que somente precisa de um impulso para ela ficar ou em 0 ou um impulso para ficar em 1, dependendo de qual escolho, reset ou set, né? Então eu vou ir aqui, ó, vem aqui em isso e diz aqui, tem um simbolinho, insert set coil, insert reset coil, né? Vou colocar aqui set, que seria colocar em 1. E aí eu apago essa. Boto aqui entry conveyor e aqui eu apago. O que eu tenho que ver aqui? Que esse impulso vai existir, esse pulso vai existir, né, realmente com uma pequena largura, mas como isso aqui só precisa desse pulso para ligar, então não vou precisar de retenção, em outras palavras, né, aqui. Vantagens e desvantagens de utilizar isso aí, pois, olha, tem muitas coisas na literatura a respeito disso, mas, assim, em essência, não tem nenhuma, digamos assim, desvantagem propriamente dito. Tem uma maneira de trabalhar diferente que pode levar a pessoa a cometer erros por o simples fato de que você aqui não precisa de criar retenções, né, para muitas coisas. Mas o fato de não criar retenção não significa que torne as coisas mais fáceis, né? É o que a gente vai ver daqui a pouco em uma breve troca de contatos e bobinas no problema anterior, né? Somente para verificar aqui rapidamente, ó, eu vou ver, eu vou vir aqui, eu vou, certo? E eu vou pressionar aqui o stop, né? Ó, aí, ó. Só precisei de um pulso gerado pela transição de descida e já ele ficou amarrado, ficou lá guardado
na bobina set da bobina entry conveyor, né? Ou seja, em outras palavras, para cada bobina clássica você vai ter duas bobinas, uma para set, que colocar ela em 1, e uma outra reset para colocar em 0. Pronto, basicamente é isso. Então, partindo desse pressuposto, né, e sem demorar muito já para terminar a aula, né, imaginemos o problema anterior, né? Então, eu vou pegar isso aqui, vou sair da conexão, e vamos pensar o que deve ser feito no problema anterior, né, para que ele funcione com bobina set e reset. Então, vamos fazer rápidas modificações para não demorar muito, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro degrau, que é o degrau que se encarrega de ligar o, o entry conveyor, tipo, a esteira de entrada. Tipo, de alguma maneira eu precisava aqui de um start. Então, vamos lá, vou colocar aqui um degrau, start. Aliás, eu não vou fazer isso porque vou demorar mais. Eu vou simplesmente copiar aqui tudo isso aqui. Em outras palavras, não. Ó, eu vou simplesmente tirar o comentário e vou sofrer já logo disso aqui diretamente, né? Então, eu vou tirar isso aqui. E vamos fazer uma troca aqui, ó. Start, vou deixar em detecção por start um botão NA, então vou botar transição de subida. E eu vou querer que ele faça o quê? Ele ligue a esteira de entrada, né? Então, eu vou tirar isso aqui, porque é o seguinte, se eu utilizo isso e aqui coloco no tipo S, né? Então, eu já sei que ele vai ligar, né? Então, pronto, ligou. Pressionei o botão Start, já ligou a esteira, certo? Pronto. O que se deveria encarregar de desligar a esteira, né? Pois quando ele chegue no sensor que detecta item na entrada, né? Então, vamos colocar aqui, ó, esse aqui, ó. Chegou item na entrada, né? Então, faça o quê? Reset. Então, vamos colocar um insert reset coil, né? Que seria um reset de quem? Da entrada, né? Então, reset a entrada. Então, observe. Pressione Start, ligou, né? Isso aqui já não precisa, porque aqui é retenção. Com bobina set e reset, não preciso mais de retenção. Então, já fica desse jeito, ó. Pressione P, ligou conveyor. Chegou na entrada uma peça, aciona o reset da esteira de entrada e pronto, certo? O que mais tem? Temos um movimento em C. Ó, esse aqui eu vou deixar idêntico para não me demorar muito. Vou deixar assim, do jeito que a gente já fez, certo? Vamos fazer uma modificação aqui nesse que é simples. Tipo, é bem mais simples, não tem tantas coisas, então fica mais rápido fazer a modificação. Vamos tornar ele, vamos utilizar as bobinas set e reset para ele, né? Como seria isso? Então, se tem item detectado e houve movimento em C, né? Nesse caso, olha que eu estou pensando, com as bobinas set e reset você até que consegue visualizar melhor o problema. Por quê? Porque de alguma maneira eu sei que quando eu aciono a ventosa é porque certamente o sensor de movimento C e o actuador C estiveram em funcionamento. Então, C tem que estar acionado, né? Então, eu posso vir aqui, né? Eu posso vir aqui rapidamente e dizer aqui, ó, é, botei aqui, move C, ou seja, mas botei sem negação, tipo, tem item? Sim. Se movimentou em C? Sim. Então, faça um C desse aqui, DG, né? Tudo bem, beleza. Até aí tudo bem, me apaguei isso aqui. Pronto. Ah, tire o reset, né? Vamos tirar o reset, porque agora não me vou concentrar nisso agora. Vamos deixar desse jeito, certo? Vamos tirar o reset em tudo, por enquanto. E pronto. O que temos aí, então? Uma estrutura, digamos que mais simplificada, né? Tipo, chegou item, se movimentou em C, então coloquei em 1 a ventosa, né? O que se encarregaria de movimentar em X? Então, vamos aqui. Vamos tirar o comentário, certo? Sabemos que se tem item, né? Se a ventosa foi acionada, se não tem movimento em C, se não está, tipo assim, em outras palavras, não tem movimento em C e está recuado,
Então, isso significa, vou tirar isso aqui e vou tirar isso aqui também, porque não precisa de retenção. Isso significa coloque em set isso aqui, né? Então, isso aqui pode ser desligado. Pronto. Dessa maneira, estamos pensando somente no fato de ligar as coisas, né? Set, set e set, né? Não estamos falando ainda do reset das coisas, né? Mas vai acontecer. Chega um momento em que, quando ele movimenta X, ele também tem que fazer o quê? Recuar e desligar quem? G, né? Porque se ele movimentou X, é porque ele já está do outro lado, na outra esteira, né? Então, quando ele movimenta X, ele também tem que verificar se já tem item, né? Na outra esteira, né? Então, vamos colocar aqui um último degrau, né? E vamos colocar se tem item na outra esteira, né? Então, faça o quê? Desligue. Vamos colocar aqui desligar. Grade, né? Isso mesmo. Então, se tem item na outra esteira, né? Reseta o grave, né? E reseta também quem? O próprio X, né? Então, aqui é somente colocar um outro reset na demove X, né? Porque quando ele tem um item na outra esteira, isso significa que o robô pode voltar para a posição original e que a ventosa não precisa ficar ligada. Então, aqui já reseto as duas coisas, né? Pronto. E se tem item na saída, também ligue o conveyor, né? Então, ó, eu posso vir aqui e colocar um set que diga ligue a saída, ou a esteira de saída, né? A esteira de saída. Então, nesse caso, seria o exit conveyor, né? Isso. Aí. Pronto. Esse degrau aqui, podemos tirar, porque não vai precisar. Então, só o fato de ter um item, ó, desliga X, ou seja, recua, liga a esteira de saída e reseta a ventosa, né? Basicamente é isso. Não tem muita ciência aí. Já para C, pues continua funcionando com o método clássico, né? Então, observem que eu não tive que modificar nada, ficou igual. Agora, quem vai se encarregar de resetar a esteira de saída? Porque lembrem que as duas esteiras ligam e desligam simultaneamente, né? Então, quando eu reseto o entry conveyor, né, que seria a esteira de entrada, pois então eu também posso resetar ao mesmo tempo, né, a saída, né? É somente vir aqui e colocar exit conveyor. Fica um pouco diferente? Fica, mas não sei se vocês conseguem ver que a maneira como se pensa programando com bobina set e reset, elas têm uma condição para cada ação, ou seja, você cria equações para cada ação, enquanto que no método clássico você cria uma equação para cada bobina, independentemente se ela vai estar ligada ou desligada. Uma única equação equivale ao estado. Por isso que as bobinas convencionais são conhecidas como bobinas acionadas por estado. E essas aqui, bobinas simplesmente set e reset, né? Você vai ter uma lógica combinacional para o reset e uma outra provavelmente diferente para o set, né? Bom, e aí, acho que aí está basicamente, né? Assim, e quando o robô estiver na posição original, pues obviamente não vai ter peça, não vai ter ventosa ligada, tanto em X quanto em C vai estar recuado e a esteira de saída tem que estar como? Tem que estar digamos assim, ligada, né, nesse caso. E se liga, então liga de novo a esteira de entrada. Vamos somente compilar isso aqui. Na verdade, aqui eu não acrescentei variáveis, né? Então, de alguma maneira, somente mudei o algoritmo. E pronto. Observem que eu somente coloquei um botão desses aqui, né? Talvez em algum outro momento vou mostrar que coisas podem ser feitas com tudo isso, né? Por exemplo, o famoso botão liga-desliga, né? Um botão que com um único botão você liga e desliga o sistema. Uma aplicação bem simples que para mim é como, digamos,
uma coisa que reúne tudo isto, né? Contatos clássicos por transição, bobinas clássicas e bobinas set e reset para criar uma aplicação só, que é o botão liga, desliga, né? Então, bom, já fiz aqui, vamos ver aqui como ficou. É somente ligar aqui rapidamente todos os atuadores. Uhum. Pronto. Acho que já foi tudo, né? Uhum, uhum, pronto. Então, vamos aqui. E mudar room, pronto. E. Opa, aconteceu o que aqui, gente? Ah, tá. Pronto, aí está. Ah, duas esteiras, tá vendo? Uma inicia, a outra também. Parou essa, parou a outra. Então o processo é quase o mesmo, só que a maneira de pensar, em alguns casos, facilita. Tipo esse aqui, a meu modo de ver, ficou mais fácil, né? Vocês percebem que não me preocupei mais com a retenção, tudo, e é somente pensar o que deve ser, o que deve acontecer para ligar a esteira e o que deve acontecer para desligá-la. Simples, né? Não precisa de muita coisa. Sei que um único sensor já fala tudo para mim, né? Nesse caso, né? E o botão, pois, foi acionado por transição, né? Então, basicamente foi isso. Eu posso ficar com o botão Start pressionado um tempão e nada acontece, certo? Nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Bom, aqui travou porque eu pressionei alguma. Não, na verdade aqui teve um erro, mas foi de. A peça caiu, né? A peça caiu, né? A peça caiu e então não tem item detectado, então parou, né? Aqui, ó. Então o movimento em C parou, o movimento em X ficou em set, mas o movimento em C é necessário para acontecer, né? Então aqui parou, né? Bom, mas dúvidas até aí, gente? Basicamente é isso que eu queria mostrar. Não sei se ficou alguma dúvida, podem perguntar, tá? Tudo bem? Tranquilo, professor. Sobre o contato baseado em transição de estado, tem alguma vantagem e desvantagem? Que no set reset a gente já viu que é só uma questão de filosofia. No Isso, caso é. do contato de transição, tem alguma vantagem e desvantagem assim que você lembre para mencionar agora entre usar eles ou não? Pois na verdade o contato por transição, a vantagem dele, de pronto é que você não precisa ficar pressionando um botão, né? Ou você não precisa ficar em um estado fixo para você acionar alguma coisa. E a única coisa interessante disso aí, em algum momento, pode ser, por exemplo, aplicações como PWM, onde você precisa detectar, por exemplo, um cruze por zero. Então, os contatos por transição são bons por isso, porque eles geram um pulso com uma, digamos assim, uma largura tão pequena que pode ser utilizado como detector, né, de algum acontecimento. Se a gente tivesse a oportunidade de ir para o laboratório, que eu costumo fazer isso, é um PWM com um CLP, usando contatos por transição. Então, isso seria uma utilidade, né? Tipo, se você quer detectar um padrão, o acontecimento de alguma coisa na linha do tempo, né? Então, o contato por transição é isso, né? Tipo, ele vai detectar uma transição, aí você quer detectar essa transição no sinal. Então, ele pode ser útil para isso, com certeza, para gerar um trem de pulso específico, um PWM, né? Eu acho que a aplicação mais, assim, mais interessante seria um PWM, né? Que seria como a parte, o exemplo como mais, digamos assim, como que mostra mais claramente essa aplicação, mas tem muitas outras coisas, né? Claro, depende também da aplicação, né? Mas é isso aí. O fato de ter uma largura pequena, ele pode ser utilizado como um indicador, né? Um indicador de alguma coisa, de um cruze, de um ponto, de uma transição, né? De algum acontecimento, né? Tem muitas vantagens, claro que sim. São esse tipo de vantagens assim, né? Baseadas em tempo, né?
Porque quando você tem um contato convencional, você vai depender do estado daquilo. Isso não é tão legal. Quando você depende do estado, muitas coisas podem acontecer entre um estado e outro. Pode ter ruído, pode ter alguma coisa, né? A transição, ela obriga que as coisas aconteçam somente na transição. Não importa se você, depois da transição, ficou com ruído, não. A transição aconteceu e é isso que importa, entendeu? Então, isso é uma coisa, com certeza, muito útil, né? Beleza, professor, valeu. Pronto. Bom, gente, então, para não demorar mais, por hoje foi só isso, né? Qualquer coisa, vocês já sabem, né? A prova é amanhã, vou deixar a prova disponível no horário da... Ah, não, foi... Combina que horas? Dia... 8 às 11, 8 professor. horas. Isso. Isso, 8 às 11, a prova estará lá, tá bom? Então, deixo aí para vocês, obrigado aí para todos vocês, boa noite, vou parar aqui a gravação, tá? Boa noite, professor. Tá bom, gente.